Sermões para Quaresma e Páscoa. São João Maria Vianney. Quarto domingo da Quaresma. Adiamento da conversão. Eu me vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. São João 8:21. Sim, meus irmãos, é uma grande miséria, uma profunda humilhação para nós, termos sido concebidos no pecado original, já que por ele viemos ao mundo como filhos da maldição. Sem dúvida, outra miséria muito grande é viver em pecado. Mas o cúmulo de todas as desgraças é morrer nele. De fato, não pudemos evitar o primeiro pecado, isto é, o de Adão, mas podemos facilmente evitar aquele em que caímos tão voluntariamente. E uma vez que caímos, podemos nos livrar de sua opressão com a graça de Deus. Como podemos permanecer em um estado que nos expõe a tanta desgraça por toda uma eternidade? Quem de nós, meus irmãos, não tremerá ao ouvir Jesus Cristo quando nos diz que um dia o pecador irá buscá-lo, mas não o encontrará e morrerá em seu pecado? Deixo para a vossa reflexão considerar o estado em que descansa quem vive tranquilo no pecado, sendo a morte tão certa e tão imprevisível o momento. Com grande razão nos fala, pois, o Espírito Santo, que os pecadores se extraviaram em seu caminho, que seus corações se cegaram, que seus espíritos foram cobertos pelas trevas mais espessas, e que sua malícia acabou por enganá-los e condená-los. Adiaram sua volta ao Senhor para um tempo que não lhes será dado. Esperaram ter uma boa morte, vivendo em pecado, mas se enganaram, já que sua morte será muito infeliz aos olhos do Senhor. Essa é precisamente a conduta da maior parte dos cristãos de nossos dias, os quais, vivendo em pecado, esperam sempre ter uma boa morte, confiando que deixarão o estado de culpa, que farão penitência e que antes de serem julgados, irão reparar os pecados que cometeram. Mas o demônio os engana, e eles só sairão do pecado para serem lançados ao inferno. Para fazer-vos compreender melhor a cegueira dos pecadores, vou mostrar-vos, primeiro, que quanto mais demoramos a sair do pecado e voltamos para Deus, maior é o perigo em que nos colocamos de perecer na culpa, pelo simples motivo de que os maus costumes adquiridos são mais difíceis de vencer. Segundo, cada vez que desprezamos uma graça, o Senhor vai se distanciando de nós, ficamos mais fracos e o demônio adquire maior influência sobre nós. Isso me permite concluir que quanto mais tempo permanecermos em pecado, em maior perigo nos colocamos de jamais nos convertermos. Primeiro, imaginem, meus irmãos, falar da morte desgraçada de um pecador que morre em pecado a cristãos que tantas vezes já sentiram a felicidade de amar um Deus tão bom e que, pela luz da fé, conhecem a grandeza dos bens que Jesus Cristo prepara aos que conservem suas almas isentas de pecado. Tal maneira de falar seria mais adequada para dirigir-me a pagãos que não conhecem a Deus e ignoram as recompensas que Ele promete a seus filhos. Ah, meu Deus, quão cego é o homem ao desperdiçar tantos bens e atrair sobre si tantos males, permanecendo em pecado. Se pergunto a um menino, para que fim Deus te criou e te preservou até hoje? Ele me responderá, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e assim alcançar a vida eterna. Mas se eu lhe perguntasse, por que os cristãos não fazem o que devem para merecer o céu? Ele me diria, isso resulta de terem perdido de vista os bens celestes e pensam encontrar toda a sua felicidade nas coisas criadas. O demônio os enganou e continuará enganando. Vivem submersos em sua cegueira e nela perecerão, por mais que tenham a esperança de um dia saírem do pecado. Dizei-me, irmãos, não vemos todos os dias pessoas que vivem em pecado e que desprezam todas as graças que Deus lhes envia, bons pensamentos e desejos, remorsos de consciência, bons exemplos, sua palavra? Sempre na esperança de que Deus as receberá quando acharem conveniente voltar a Ele.
Não percebem, em sua cegueira, que durante todo esse tempo o diabo está preparando um lugar para elas no inferno. Ó cegueira! A quantos jogaste ao inferno e a quantos lançaras até o fim do mundo? Em segundo lugar, digo que essa reflexão deve fazer tremer um pecador que permanece no pecado, ainda que tenha esperança de sair dele. Primeiramente, meus irmãos, não sois tão ignorantes para não saberem que um só pecado mortal será a causa de nos perdermos para sempre e chegamos a morrer sem confessá-lo, sem termos obtido perdão? Em terceiro lugar, sabemos muito bem que Jesus Cristo nos recomenda estarmos sempre prontos, pois nos fará deixar este mundo no momento mais inesperado. E se não deixarmos o pecado antes que nos chame a outra vida, irá castigar-nos sem misericórdia. Ó meu Deus! Poderemos viver tranquilos em um estado que nos expõe a cair nos abismos? E se isso não é suficiente para comover-vos, escutai-me por um momento, ou melhor, abri o Evangelho e vereis se é possível viver tranquilos, como vós viveis, estando em pecado. Sim, meus irmãos, tudo vos está advertindo que se não sairdes logo do pecado, ireis perecer. Os oráculos, as ameaças, as comparações, as figuras, as parábolas, os exemplos, tudo isso vos diz que ou não podereis converter-vos, ou não querereis. Escutai o que o próprio Jesus Cristo diz ao pecador. Andai enquanto a luz da fé brilha diante de vós, para que evitar que, desprezando esse guia, vos extravieis para sempre. Em outro lugar vos diz, vigiai, vigiai continuamente, pois o inimigo de vossa salvação batalha constantemente para perder-vos. Além disso, orai, orai sem cessar, para atrair sobre vós os auxílios do céu, pois vossos inimigos são muito poderosos e astutos. Por que tanto empenho, nos diz? Por que viver tão ocupados com as coisas temporais e os prazeres, se daqui a poucos instantes tereis de abandonar tudo? Não, meus irmãos, nada é mais espantoso que a ameaça de Jesus Cristo aos pecadores, quando lhe diz que, se não querem voltar a Ele, quando lhe oferece sua graça, virá o dia em que irão buscá-lo, implorando misericórdia, mas Ele os desprezará, a fim de não se deixar comover por suas orações e lágrimas, tapará os ouvidos e fugirá deles. Ah, meu Deus, que desgraça ser abandonado por vós! Ó, meus irmãos, como poderemos pensar nisso sem morrer de dor? Sim, se sois insensíveis a essas palavras, já estáis perdidos. Ah, pobre alma, chora já desde hoje os tormentos que te estão esperando na outra vida. Continuemos, irmãos, ouçamos o próprio Jesus Cristo e veremos se nos é dado viver em segurança, querendo permanecer no pecado. Ele nos diz, sim, virei como ladrão noturno que procura surpreender o dono da casa no momento em que mais confiante dorme. Também nos diz que a morte virá cortar o fio da vida criminosa do pecador no mesmo instante em que sua consciência estiver carregada de crimes. E ele terá feito a boa resolução de livrar-se deles, sem tê-lo feito contudo. Em outra parte, nos diz que nossa vida passa com a velocidade de um relâmpago que atravessa do Oriente ao Ocidente. Hoje vemos um pecador cheio de vida e transbordando de saúde, com a cabeça cheia de 1000 projetos, e amanhã as lágrimas dos seus nos avisam que ele não está mais neste mundo, do qual saiu sem saber por que veio nem para que fim. Esse insensato viveu cego e morreu como viveu. Jesus Cristo também nos diz que a morte é o eco da vida, para fazer-nos entender que quem vive em pecado quase certamente morrerá em pecado, a menos que seja o milagre da graça. Tanto é verdade que, segundo dizem, certo homem fez do dinheiro seu Deus. Ao adoecer, mandou-lhe que lhe trouxessem uma gaveta cheia de ouro para ter o prazer de contá-lo. Quando não teve mais forças para fazê-lo, pôs a mão sobre a pilha até que morreu. Sobre outro se conta
que, quando o confessor lhe mostrou um crucifixo para movê-lo à contrição, disse: se esse Cristo fosse de ouro, valeria tal quantia. Ah, não, meus irmãos, o coração do pecador não deixa o pecado tão facilmente como se acredita. Vida de pecador, morte de réprobo. O que Jesus Cristo quer dizer com aquela parábola das virgens prudentes e das tolas, segundo a qual as primeiras foram bem recebidas, porque entraram com o esposo, enquanto as outras encontraram a porta fechada? Jesus queria mostrar-nos com ela a conduta das pessoas do mundo. As virgens prudentes representam os bons cristãos, que estão sempre prontos para comparecer diante de Deus, seja qual for o momento em que o chame. As virgens tolas são a figura dos maus cristãos, que creem constantemente que lhes vai sobrar tempo para preparar-se, converter-se, sair do pecado e fazer boas obras. Assim passam a vida e chega a morte, mas eles nada têm a não ser maldades e nada de bom. A morte os golpeia. Jesus Cristo os chama a seu tribunal, que prestam contas de suas vidas. Então eles gostariam de colocar suas consciências em ordem, preocupam-se. Eles gostariam de deixar o pecado, mas não têm mais tempo, nem força suficiente, nem também a graça que seria necessária. Ao suplicar a Deus que tenha compaixão deles e seja misericordioso, ele responde que não os conhece e fecha a porta, isto é, lança-os no inferno. Vede, meus irmãos, o destino de muitos pecadores que vivem tranquilamente em pecado. Ah, pobre alma, quão infeliz és por teres que morar em um corpo que com tanto furor te arrasta para o inferno. Ah, meu amigo, por que desejas condenar essa pobre alma? Que mal ela te fez para condenares a tantas desgraças? Ah, meu Deus, quão cego é o homem! Em segundo lugar, devo dizer-vos que num comportamento de Esaú encontramos o verdadeiro retrato do homem que se perde vendendo seu patrimônio por um prato de lentilhas. Durante algum tempo, Esaú viveu totalmente insensível à sua perda. Só pensava em divertir-se e entregar-se a seus prazeres. Chega, porém, um momento no qual entra em si mesmo, recordando a falta cometida. Mas quanto mais reflete, mais se convence da grandeza de sua cegueira. Desconsolado por sua desgraça, tenta ver se uma reparação será possível. Recorre às súplicas, às lágrimas, aos soluços, para tentar comover o coração do pai. Mas já é muito tarde. O pai já deu a bênção a outro. Suas súplicas são ignoradas. Seus pedidos não são ouvidos. Em vão ele se inquieta, mas não há escolha, a não ser resignar-se e permanecer na miséria e morrer nela. Vede aqui, meus irmãos, o que acontece com o pecador em todos os momentos. Ele vende seu Deus, sua alma e o lugar a que tem direito no céu, por menos de um prato de lentilhas, ou seja, pelo prazer de um instante, por um pensamento de ódio, de vingança, por um olhar ou por um toque desonesto em si mesmo ou com outros, por um pedaço de terra, por um copo de vinho. Ah, por que miséria és trocada, ó bela alma! Também vemos como efeito esses pecadores viverem tranquilos por algum tempo, tão em paz, ao menos aparentemente, como se em suas vidas não tivessem feito mais que boas obras. Uns pensam em seus prazeres, outros nos bens deste mundo. Mas, como aconteceu a Esaú, chega um momento em que reconhecem sua falta. Desejariam poder repará-la, mas é tarde demais. Gemendo e derramando lágrimas, invocam o Senhor para que lhes devolva os bens que venderam, isto é, o céu. Mas o Senhor age como o pai de Esaú, respondendo que deu o lugar deles a outros. Em vão esse pobre pecador exclama e implora misericórdia. Não há mais remédio senão resignar-se a permanecer em sua miséria e precipitar-se no inferno. Ó meu Deus, quão infeliz aos olhos de Deus é a morte do pecador! Quantos fazem como o desgraçado Sisara, a quem uma mulher traiçoeira adormeceu, dando-lhe a beber um pouco de leite, e aproveitou-se daquela oportunidade para tirar-lhe a vida,
sem que o infeliz tivesse chance de lamentar a cegueira que significava pôr a confiança naquela pérfida. Da mesma forma, quantos pecadores existem, aos quais a morte os leva tão rapidamente, que não lhes deixa tempo para lamentar a cegueira de terem permanecido no pecado. Quantos há também que imitam o ímpio Antíoco, que reconhecem seus crimes, choram-nos e imploram misericórdia, sem que lhes seja concedido obtê-la, e descem ao inferno, lançando essas desesperadoras súplicas não atendidas. Esse é, meus irmãos, o fim de numerosos pecadores. Não há dúvida de que nenhum de nós desejaria ter uma morte desgraçada, e certamente não estamos sem razão. Mas o que me entristece é que viveis em pecado e estáis em grande perigo de morrer nele. Não sou só eu quem digo, mas é o próprio Jesus Cristo quem o assegura. Não é verdade, meu amigo, que estás pensando? Deixemos o padre falar e vivamos nossa vida comum? Sabe, meu amigo, o que te aconteceria deixando o padre falar? E que desejais que me aconteça? Bem, meu amigo, tu irás condenar-te, mas eu espero que não seja assim. Podes pensar, há tempo para tudo. Meu amigo, podemos muito bem ter tempo para chorar e sofrer, mas não para nos converter. E para que te convenças, vou contar-te um exemplo terrível. Conta-se que um homem do mundo, que durante muito tempo tinha vivido na maior desordem, converteu-se e perseverou por um tempo naquelas boas disposições, mas por fim recaiu, não pensando mais em voltar a Deus. Seus amigos não paravam de orar por ele, que desprezava tudo o que lhe advertiam para o seu bem. Naquela mesma época, foram anunciados exercícios espirituais, os quais ocorreriam dentro de pouco tempo. Acreditava-se que aquelas circunstâncias seriam oportunas para mover o pecador a aproveitar a chance que Deus lhe oferecia de poder entrar novamente no caminho da salvação. Depois de muitos apelos e insistências de seus amigos e de ter obstinadamente recusado e resistido, ele finalmente concordou, dizendo que iria aos exercícios com os outros. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Oh, quão horríveis e impenetráveis são os julgamentos de Deus! Na mesma manhã em que era esperado, no dia que os exercícios deveriam começar, descobriu-se que aquele homem tinha sido encontrado morto em sua casa, sem que alguém soubesse, sem ajuda, sem sacramentos. Estaremos convencidos, de uma vez por todas, do que é viver em pecado, na esperança de um dia sairmos dele? Ai, meus irmãos, abusamos do tempo quando dispomos dele, desprezamos as graças que Deus nos oferece, mas frequentemente o Senhor, para nos castigar, tira de nós quando desejaríamos aproveitá-las. Se agora não nos dispomos a agir bem, talvez quando quisermos não será possível. Não é verdade que pensais em confessar-te algum dia, e então deixar o pecado e fazer penitência? Esta é certamente minha intenção, dirás. Essa é tua intenção, meu amigo, mas vou dizer-te o que farás e o que serás. Hoje estás em pecado, não me negarás. Pois bem, depois da morte, serás condenado. E que sabeis vós, pensarás tu? Se eu não soubesse, não te diria. Além disso, vou agora mostrar-te que, vivendo em pecado, mesmo com a esperança de sair deste estado, tu não o farás, mesmo querendo de coração. E então compreenderás o que é desprezar o tempo e as graças que em determinado momento Deus nos oferece. Certo estrangeiro, passando por Donzenac, esse estrangeiro chamava-se Laurent e trabalhava como livreiro, dirigiu-se a um sacerdote para que o ouvisse em confissão, mas o sacerdote, não sei por que motivo, se recusou. De lá, ele foi para uma cidade chamada Brives. Apresentou-se ao procurador do rei e disse: Senhor, rogo-te que me prendas, já que há algum tempo me entreguei ao diabo, e sempre ouvi dizer que nenhum poder se levanta contra os que estão nas mãos da justiça. Meu amigo, respondeu-lhe o procurador, não sabes o que é estar nas mãos da justiça? Uma vez sob seu poder, não se sai de qualquer maneira. Não importa, senhor, prenda-me.
O procurador imaginou que aquele homem estava louco e, se o prendesse, ou mesmo conversasse com ele por mais tempo, ficaria exposto às zombarias das pessoas. Nesse momento, viu passar pela rua um sacerdote conhecido seu, que era confessor das Ursulinas. Chamou e disse-lhe: Padre, tenha a bondade de cuidar deste homem. E voltando-se para aquele homem: Meu amigo, segue esse sacerdote e faz o que ele mandar. O dito sacerdote, após conversar um pouco com o infeliz, pensou, como o procurador do rei, que suas faculdades mentais estavam alienadas, e implorou que ele fosse para outro lugar, já que não poderia se responsabilizar por seu comportamento. Aquele pobre coitado, sem saber aonde ir, foi a 2 comunidades diferentes para pedir a um padre que o confessasse. Em uma disseram-lhe que os padres estavam descansando, pois tinham que se levantar à meia-noite. Na outra, conseguiu falar com um padre, que o mandou embora para que voltasse o dia seguinte. Mas aquele pobre desgraçado começou a chorar, exclamando: Ó, meu padre, se não tiveres misericórdia de mim, estou perdido. Entreguei-me ao demônio e o prazo termina esta noite. Ide, meu amigo, respondeu-lhe o padre, e confiai-vos à Santíssima Virgem. Deu-lhe um rosário e o despediu. Ao passar por uma praça, chorando de tristeza, por não ter sido capaz de encontrar um confessor entre tantos padres, como havia nessas comunidades, avistou um grupo de vizinhos que estavam conversando e perguntou-lhe se por acaso algum deles poderia hospedá-lo naquela noite. Entre eles havia um açougueiro que se prestou a recebê-lo em sua casa. Quando chegaram a ela, o pobre infeliz contou-lhe como estava desgraçado por ter se entregado ao diabo. Achava que teria tempo suficiente para confessar-se, deixar o pecado e fazer penitência, mas nenhum padre queria atendê-lo. O açougueiro ficou surpreso com o fato de todos aqueles padres terem demonstrado tanta falta de caridade. Ai, Senhor, eu bem reconheço que essa é a permissão de Deus para me castigar pelo tempo e pelas graças que desprezei. Meu amigo, disse o açougueiro, ainda é possível recorrer a Deus. Ai, Senhor, estou perdido. Nessa noite o demônio virá matar-me e levar minha alma. O açougueiro, ao que parece, não foi dormir, para saber se o homem tinha enlouquecido ou se tudo o que afirmava era verdade. Realmente, por volta da meia-noite, ele ouviu um barulho terrível e gritos horríveis de 2 pessoas, como se uma estrangulasse a outra. O açougueiro correu para o quarto do desgraçado e viu o diabo arrastando-o para o quintal. Horrorizado, fugiu para se trancar em casa. No dia seguinte, encontraram o infeliz pendurado como um carneiro em um gancho do açougue. O demônio rasgara um pedaço de sua capa e com ela o estrangulara e pendurara. O padre Lejeune, que contou essa história em um de seus sermões, diz que a escutou de alguém que viu-o enforcado. Podeis ver então, meus irmãos, como adiando nossa conversão, frequentemente nos colocamos em risco de nunca nos converter. Não é verdade que, ao adoecer, vos apressastes a chamar um padre para vos confessar e até tivestes muito medo de que a confissão não tivesse sido bem feita? Não sois vós que, em vossa doença, dissestes que era uma grande cegueira esperar a hora da morte para amar a Deus e que, se ele vos devolvesse a saúde, vos comportaríeis muito melhor do que antes e agiríeis com muito mais discernimento? Meu amigo ou minha irmã, se nosso Senhor vos devolvesse a saúde, pobres filhos meus, não percebeis que vosso arrependimento não vem de Deus, nem da dor de vossos pecados, mas apenas do medo do inferno? Agis como Antíoco, que lamentava os castigos que seus crimes atraíram sobre si, mas seu coração não tinha mudado. Pois bem, minha irmã, Deus te restituiu a saúde, que com tanta insistência lhe pediste, prometendo-lhe que te comportarias melhor. Dize-me, uma vez que recobraste a saúde, melhoraste? Ofendes menos a Deus? Corrigiste algum defeito? Vais com maior frequência receber os sacramentos? Queres que eu diga quem és? Aqui está. Antes de tua doença, eu te confessavas algumas vezes por ano. Agora que o Senhor restaurou tua saúde,
nem mesmo fazes na Páscoa. Quantos entre os que me escutam agem assim? Mas não vos preocupeis, vereis como na primeira enfermidade Deus vos fará deixar este mundo, ou falando mais claramente, sereis lançados no inferno. Podeis ver muito bem como, permanecendo em pecado, mesmo com a lisonjeira esperança de abandoná-lo algum dia, estáis zombando de Deus. Esperai, meus irmãos, e vereis como é repugnante acreditar que Deus os perdoará quando sentirdes vontade de implorar sua misericórdia. Vou dar-vos um exemplo que, como nenhum outro, está em sintonia com o que estamos falando. Disse que houve um cavalheiro extremamente bom. Ele tinha um servo tão cruel que não perdia a oportunidade de insultar seu senhor, e ficava especialmente satisfeito em fazê-lo quando estava rodeado de visitantes e amigos. Roubou-lhe muitas coisas de grande valor e acabou seduzindo uma de suas filhas. Após esse golpe, fugiu de casa, temendo os rigores da justiça. Depois de algum tempo, foi procurar um sacerdote que sabia ser muito respeitado na casa do referido senhor. O padre foi até lá para implorar-lhe que perdoasse a culpa daquele criado. O senhor foi tão bom que falou assim ao sacerdote: farei tudo o que mandardes, mas eu também quero que ele me dê alguma satisfação. Fazer o contrário seria dar carta branca a todos os criminosos. O padre, muito alegre, foi ao encontro do servo e disse-lhe: teu senhor fez a caridade de perdoar-te, mas ele quer, com justiça óbvia, um pouco de satisfação. O servo respondeu-lhe: qual é então a satisfação que o meu senhor deseja, e quando terei que cumpri-la? Disse o sacerdote: em sua casa, hoje, ajoelhado diante de seus pés e com a cabeça descoberta. Ah, meu senhor, deseja muitas honras, e eu não quero fazer mais que pedir seu perdão. Ele quer que seja em sua casa, de joelhos e com a cabeça descoberta, e eu desejo fazê-lo em meu quarto, deitado em minha cama. Ele quer que seja agora, e eu desejo que seja daqui a 10 anos, quando eu refletir e estiver disposto a morrer. O que pensais, meus irmãos, desse servo? O que me dizeis sobre ele? Que conselho daríeis a esse cavalheiro? Certamente falaríeis com ele assim: Senhor, teu servo é um desgraçado, que merece ser trancado em um calabouço, de onde sai apenas para ser levado à forca. Pois bem, irmãos, não vedes nesse exemplo a maneira como vos comportais com Deus? Não é essa a mesma linguagem que usais com ele, quando dizeis que ainda tendes tempo, que não há pressa, que ainda não estáis perto da morte? Quantos pecadores estão cegos para o estado de suas almas e esperam fazer o que não lhes será permitido realizar quando quiserem? Mas vamos mais longe e veremos que quanto mais adiardes deixar o pecado, mais impossível se torna sairdes dele. Não é verdade que em algum momento a palavra de Deus vos comoveu e vos levou a fazer certas reflexões, e que várias vezes resolvestes deixar o pecado e vos entregardes inteiramente a Deus? Não é verdade que o pensamento do juízo do inferno vos fez derramar lágrimas e que agora nada disso vos comove, nem vos excita a menor reflexão? De onde vem isso, meus irmãos? É que vossos corações se endureceram e Deus vos abandonou, de modo que quanto mais permaneceis no pecado, mais ele se afasta de vós e mais insensíveis vos tornais à vossa perdição. Ah, se ao menos vós tivesseis morrido em vossa primeira doença, não cairíeis em um inferno tão profundo. Mas se eu quisesse voltar a Deus hoje, o Senhor ao menos me receberia? Amigo, não te digo sim ou não. Se o número de pecados que Deus pretende perdoar-te ainda não está completo, se ainda não desprezaste todas as graças que Deus te havia destinado, tu bem podes esperar que sim. Mas se a medida de teus pecados e das graças menosprezadas já está cheia, então tudo está perdido para ti. Em vão formularás os melhores propósitos. É o que pudeste ver no terrível exemplo que acabei de dar. Ah, meu Deus, poderemos pensar nisso sem que tentemos, por todos os meios possíveis, mover a misericórdia de Deus nosso Senhor? Mas, talvez, dirá alguém a si mesmo, só me restará entregar meu desespero?
Ah, meu amigo, quisera eu poder levar-te a 2 passos do desespero, para que, percebendo o estado terrível que te encontras, adotasse para sair dele os meios que ainda hoje Deus te oferece. Mas, me dirás, há muitos que se converteram na hora da morte. O bom ladrão converteu-se totalmente naquele momento. Em primeiro lugar, meu irmão, o bom ladrão nunca tinha conhecido Deus. Desde que o conheceu, entregou-se a ele. Mas vede que é o único caso que a Sagrada Escritura nos apresenta, e para que não nos desesperemos totalmente naquele momento. Mas também há muitos outros que se converteram, apesar de terem vivido muito tempo no pecado. Cuidado, meu amigo, porque acredito que te enganas. Diga-me que muitos se arrependeram, mas converter-se é outra coisa. Isto é o que farás, o que já fizeste em tuas enfermidades, mandar chamar um sacerdote, porque te aterrorizava o mal que sofrias. Bem, com teu arrependimento te converteste? Sem dúvida, te endureceste ainda mais. Ai, meus irmãos, tais arrependimentos significam tão pouco. Bem se arrependeu Saul, já que chorou seus pecados. Ainda assim está condenado. Caim se arrependeu, porque depois de assassinar seu irmão, soltou gritos horríveis. Mesmo assim está no inferno. Judas se arrependeu, pois foi devolver o dinheiro, e sua tristeza foi tão grande que ele se enforcou. Se me perguntares agora, onde levam esses arrependimentos, irei responder-te, para o inferno. E sempre chegarei à conclusão de que, se tu viveres em pecado e morreres nele, serás condenado. Mas espero que não seja assim. Não chegarás a isso. Em terceiro lugar, e avançando em nosso raciocínio, vou mostrar-vos como não há, em vossa maneira de viver, o que vos possa fazer confiar. Ao contrário, tudo deveria alarmar-vos, como agora vereis. 1. Sabeis que por vossa própria força não podeis sair do pecado. Ficai completamente convencidos de que é necessário que Deus vos ajude com sua graça, pois São Paulo nos diz que sequer somos capazes de formular um bom pensamento sem a graça de Deus. 2. Sabeis muito bem que só podeis obter o perdão do próprio Deus. Refleti seriamente sobre essas 2 considerações, meus irmãos, e entendereis quão grande é a vossa cegueira. Ou, para ser mais claro, pensai que estáis perdidos, se não desistirdes rapidamente do pecado. Mas dizei-me, é justamente desprezando as graças do bom Deus que esperais receber mais forças para romper com vossos maus hábitos? Não é porventura ao contrário que deveis esperar? Quanto mais avançardes em vossas loucuras, mais vos fareis merecedores de que Deus se distancie de vós e vos abandone. Daí eu concluo que quanto mais adiardes o retorno a Deus, maior é o perigo em que vos colocais de nunca vos converterdes. Dissemos que só de Deus podemos obter o perdão. Pois bem, dizei-me, é multiplicando vossos pecados que ireis assegurar-vos o perdão de vosso Deus? Vamos, amigos, sois cegos, viveis no pecado, para morrer nele sereis condenados. Eis aqui, meus amigos, aonde vos levará a vossa maneira de orar e de viver. Vida de pecador, morte de réprobo. Mas, para que sintais melhor tudo isso, vamos avançar para o momento fatal em que nossa vida vai acabar. Segundo, estou certo, primeiramente, de que decidistes ter uma boa morte, converter-vos e deixar o pecado. Aproximemo-nos, então, meus irmãos, de fulano, que está para morrer, e encontraremos um indivíduo deitado em sua cama, cuja vida foi, como as vossas, uma vida de pecado, mas sem faltar-lhe a esperança de que antes de morrer sairia desse estado tão miserável. Examinai-o bem, considerai atentamente seu arrependimento, sua dor, sua confissão e sua morte. Em seguida, analisai o que sois e vereis também o que será de vós algum dia. Não saiamos, meus irmãos, da cabeceira deste moribundo antes que sua sorte esteja decidida para sempre.
Mesmo tendo vivido no pecado e nos prazeres, prometia a si mesmo constantemente ter uma boa morte e reparar todo o mal cometido em sua vida. Gravai indelevelmente isso em vossos corações, para que jamais os esqueçais, e tende sempre diante dos olhos a sorte que vos espera. Direi, em primeiro lugar, que ao longo de sua vida, ele sempre foi impedido por obstáculos que julgava intransponíveis. A primeira coisa que achou impossível abandonar foram seus maus hábitos, outro obstáculo para a crença de que não tinha graça nem força suficiente. Embora em pecado, ele compreendeu muito bem como é custoso, como é difícil fazer uma boa confissão e reparar toda uma vida que não foi mais que uma sucessão de horrores e crimes. Contudo, a hora chega, o tempo urge. É preciso começar com o que nunca se quis fazer, é preciso entrar em seu coração verdadeiro abismo de iniquidade, semelhante a um matagal eriçado de tantos espinhos tão temíveis, que ele não sabe a que recorrer e acaba deixando tudo como está. Mas a luz do entendimento está morrendo pouco a pouco, e ainda assim ele não quer morrer em tal estado. Deseja converter-se, isto é, quer deixar o pecado antes de morrer. Que morrerá, não há dúvida, mas que se converta, não creio. Seria preciso fazer agora o que deveria ter feito estando são. Na impossibilidade de fazê-lo, com lágrimas nos olhos, faz as mesmas promessas que fez todas as vezes em que se encontrou em perigo de morte, mas depois não escutará tais falsidades e mentiras. Para isso, seria necessário destruir o pecado, que já tem raízes tão profundas em seu coração que ultrapassam qualquer força que tenta arrancá-las, a menos que seja uma graça extraordinária. No entanto, Deus, para castigar seu desprezo por todas as que lhes concedeu em vida, nega e volta as costas para não o ver, tampa os ouvidos para evitar ser comovido por seus gemidos e soluços. Ai, deve morrer, e não há conversão. Mas ele nem mesmo tem lucidez. Veja como está confuso, respondendo uma coisa por outra. O sacerdote que clama dizendo que deveria ter sido avisado antes, que o paciente não tem mais a razão e que não pode se confessar. Padre, estás enganado. Ele tem toda a consciência que deveria ter antes de morrer. Se tu tivesses vindo ontem para confessá-lo, Deus também teria retirado sua lucidez. Ele viveu em pecado, desprezando o tempo e as graças que o Senhor lhe concedeu. E conforme a justiça divina, deve morrer em pecado. Aguardai umas horas e não demorará muito, para que o vejais ser arrastado para o inferno pelos demônios, a quem obedeceu tão prontamente em vida. Não tirai dele teu olhar, e verás como ele vomita sua alma no inferno. Mas antes que chegue o momento terrível, consideremos, meus irmãos, a agitação que ele experimenta. Pergunta-lhe se realmente deseja confessar-se, e ele se sente mal por ter ofendido a Deus, e ele fará sinais de que sim. Bem gostaria de confessar-se, mas não pode. Deve morrer, e nada de confissão, nada de conversão, nada de consciência. Aproximai-vos, amigos, olhai esse pecador inveterado, que tudo desprezava, zombava de tudo. Acreditava que quando morresse, tudo acabaria para si. Vede aquele jovem libertino. Ainda não faz 15 dias que deixava sua voz ser ouvida em cafés e casas de diversão, cantando as canções mais obscenas, desviando seu dinheiro no jogo. Vede aquela garota mundana, levada pelas asas de sua vaidade, acreditando que jamais poderia parar ou morrer. Ah, meu Deus, deve morrer. Que mudança! É necessário morrer e ser condenado. Observai aqueles olhos que saem de suas órbitas, prevendo que a morte vai chegar. Vede como todos os que o acompanham estão afetados por um sentimento estranho. Ele é contemplado com lágrimas nos olhos. Tu me conheces? Perguntam-lhe. E ele apenas abre os olhos horrivelmente, com um olhar que assusta quantos estão a seu redor. É visto tremendo de cabeça baixa. Sai daí. Deixai-o morrer como viveu.
Não, eu não me engano. Vinde, meus irmãos, vós que depois de tantos anos tendes adiado a confissão para tempos melhores. Vede como seus lábios frios e trêmulos, sem movimento, anunciam-lhe que a morte e a condenação vêm. Amigo, deixa por um momento a taverna e vem comigo contemplar este rosto pálido, esse semblante cadavérico, esses cabelos banhados pelo suor da morte. Não vês como seus cabelos se iriçam? É como se já experimentasse os horrores da morte. Tudo acabou para ele. Deve morrer e ser condenado. Vem, minha irmã, deixa por um momento essa música e essa dança. Vem e verás o que te espera algum dia. Não vês esses demônios que o rodeiam, induzindo-o ao desespero? Não vês suas horríveis convulsões? Não, não, meus irmãos, tudo está perdido. É preciso que a alma saia de seu corpo. Oh, meu Deus, aonde irá essa pobre alma? Só o inferno será sua morada. Não, não, meus irmãos, um momento. Restam-lhe ainda 5 minutos de vida, para que lhe seja manifestada toda a sua desgraça. Vede como se aproxima de seu fim. Os presentes e o sacerdote põem-se de joelhos, para ver se Deus quererá ter compaixão daquela pobre alma. Alma cristã, diz-lhe o sacerdote, sai deste mundo. E aonde quereis que vá, se só viveu para o mundo, se só se aproximou dele? Além disso, conforme a maneira como viveu, acreditava que jamais sairia dele. Vós, padre, lhe desejais o céu, mas ela nem ao menos conhecia sua existência. Estais negado, padre. É melhor que lhe faleis. Sai deste mundo, alma criminosa, e vá queimar-te, já que durante toda a tua vida não trabalhaste senão para isso. Alma cristã, continua o sacerdote, vá descansar na Jerusalém celeste. Bravo, amigo! Enviais àquela bela cidade uma alma toda coberta de pecados, cujo número supera as horas de sua vida. Uma alma cuja vida não foi mais que uma sucessão de impurezas. Ireis colocá-la junto aos anjos, junto a Jesus Cristo, que é a própria pureza? Ó horror, ó abominação! Para o inferno, já que é lá onde tem seu lugar reservado. Meu Deus, continua o sacerdote, Criador de todas as coisas, reconhecei esta alma como obra de vossas mãos. Como vos atreveis, padre, a apresentar a Deus como se fosse obra sua, uma alma que nada mais é que um montão de crimes, uma alma inteiramente corrompida? Parai, amigo, e dirigir-vos ao céu. Voltai vosso olhar para os abismos e escutai os demônios, cujo auxílio tanto requisitou. Lançai-lhes esta alma maldita, já que trabalhou para eles. Meu Deus, o sacerdote talvez ainda dirá, recebei esta alma, que vos ama como seu Criador e Salvador. Ela ama o bom Deus? Onde estão, amigos, sinais? Onde estão suas orações devotas, suas boas confissões, suas agradáveis comunhões? Ou melhor, quando cumpriu o preceito pascal? Calai, escutai o demônio gritando que ela lhe pertence, pois há muito tempo se entregou a ele. Fizeram um acordo de troca. O diabo deu-lhe dinheiro, meios de vingar-se, preparou-lhe ocasiões de satisfazer seus desejos infames. Não, não, meu amigo, não lhe faleis mais do céu. Por outro lado, ela tampouco o deseja. Prefere, estando tão cheia de crimes, e arder nos abismos, que subir ao céu à presença de um Deus tão puro. Paremos agora por um momento, meus irmãos, antes que o demônio se apodere desse réprobo. Só lhe resta a consciência necessária para dar-se conta dos horrores do passado, do presente e do porvir, que para ele são outras tantas torrentes do furor de Deus caindo sobre o infeliz, para completar seu desespero. Deus permite que no espírito desse desgraçado que tudo desprezou, sejam-lhe apresentados juntos nesse instante todos os meios que lhe oferecera para salvar sua alma. Ele vê então como tinha necessidade de tudo que Deus lhe ofereceu e como não aproveitou um sequer. Deus permite que naquele momento
Se recorde até do menor pensamento proveitoso que lhe foi sugerido durante a vida, e vê qual foi sua cegueira ao perder-se. Ó meu Deus, qual será seu desespero em tais momentos, vendo que podia salvar-se e será condenado? O presente e o porvir completam seu desespero. Tem apenas convicção de que antes de passarem 3 minutos, estará no inferno para nunca mais sair de lá. O sacerdote, vendo que não é possível a confissão, apresenta-lhe um crucifixo, para estimulá-lo à dor e à confiança, dizendo-lhe: Meu filho, aqui está teu Deus, que morreu para redimir-te. Tem confiança em sua grande misericórdia, que é infinita. Sai daqui, amigo. Não vedes que só lhe aumentais o desespero? Compreendeis o que vais fazer? Um Deus coroado de espinhos nas mãos de uma mulher volúvel e mundana, que durante toda a vida só procurou enfeitar-se para agradar ao mundo. Um Deus despojado de tudo, até das roupas, nas mãos de um avarento. Ai, meu Deus, que horror! Um Deus coberto de chagas, nas mãos de um impuro. Um Deus que morreu por seus inimigos, nas mãos de um vingativo. Oh, meu Deus, podemos imaginá-lo sem morrer de horror? Oh, não, não. Não lhe apresentes mais esse Deus pregado na cruz. Tudo acabou para ele. Sua condenação é certa. Deve morrer e ser condenado, tendo tantos meios para alcançar a salvação. Meu Deus, qual será a ira desse cristão durante toda a eternidade? Ai, meus irmãos, escutai-o dizer seu triste adeus. O infeliz vê que seus parentes e amigos fogem dele e o abandonam, e choram dizendo: acabou, ele já morreu. É em vão que se esforça por dar-lhes seu último adeus. Adeus, meu pai e minha mãe. Adeus, meus pobres filhos. Adeus para sempre. Ainda não deu seu último suspiro e já se encontra separado de tudo. Já não lhe escutam. Eu morro e estou condenado. Ah, sede melhores do que eu. Eles lhe dizem: ó, não deixaste de fazer o bem durante tua vida. Triste consolo. Mas essas são as despedidas que mais o entristecem. Ele já sabia que um dia teria que deixar tudo isso. Antes, porém, de descer ao inferno, levanta seus olhos ao céu, perdido para sempre. Adeus, belo céu. Adeus, mansão feliz que eu perdi por ninharias. Adeus, feliz companhia dos anjos. Adeus, meu bom anjo da guarda, a quem Deus tinha destinado para ajudar-me em minha salvação. E apesar de vós, me perdi. Adeus, Virgem Santa e Terna Mãe. Se eu tivesse implorado vosso auxílio, teríeis alcançado meu perdão. Adeus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que tanto sofrestes para salvar-me, e eu me perdi. Vós que me fizestes nascer no seio de uma religião tão consoladora e fácil de seguir. Adeus, meu pastor, a quem tanto magoei por desprezar-te, e a tudo quanto teu zelo inspirava para fazer-me ver, vivendo como eu vivia. Era impossível salvar-me. Adeus para sempre. Oh, ao menos os que ainda estão na terra podem evitar semelhante desgraça. Mas para mim tudo acabou. Sem Deus, sem céu, sem felicidade. Sempre chorar, sempre sofrer, sem esperança do fim. Ó meu Deus, quão terrível é vossa justiça, eternidade! Quantas lágrimas me fazes derramar, quantos clamores me fazer exalar. Eu que vivi constantemente na esperança de um dia haveria de sair do pecado e converter-me. A morte enganou-me e eu não tive tempo. Ó meu irmão, nos diz São Jerônimo, queres permanecer no pecado e temes perecer nele? Conta-nos esse grande santo que um dia foi chamado a visitar um pobre moribundo e, ao vê-lo muito amedrontado, perguntou-lhe o que parecia espantá-lo tanto. Ai, padre, estou condenado. E dizendo essas palavras, deu o último suspiro. Ó infeliz destino de um pecador que viveu em pecado! A quantos o demônio arrastou ao inferno, com a esperança de que se converteriam? Ai, meus irmãos, que pensais vós
que me escutais e não praticais a oração, nem vos confessais, nem pensais em converter-vos? Meu Deus, quem poderá permanecer em uma situação que a todo momento expõe a cair nos abismos? Meu Deus, dai-nos a fé, que nos fará conhecer a extensão de nossas desgraças e nos perdermos, e ela nos tornará impossível permanecer no pecado. Essa é a graça que vos desejo.